Você encontra desafios na sua empresa, como por exemplo, falta de gestão de tempo, não sabe como lidar com o seu financeiro, ou também tem dificuldade na gestão de pessoas e muitos outros pontos. Então, se você tem esses desafios, fica nesse vídeo até o final, porque nós vamos falar como solucionar os principais desafios do empreendedor. Muito prazer, para quem ainda não me conhece, eu sou Priscila Queiroz, da Descomplicando Empresas, especialista financeira, e hoje nós vamos falar principalmente sobre os desafios que você, empreendedor, enfrenta aí na sua empresa e como superar esses desafios e ter mais resultado. O primeiro desafio que a maioria dos empreendedores possuem é a falta de gestão de tempo. Você tem esse grande desafio que é saber lidar com o seu tempo. Porque, vamos e convenhamos, o tempo é o nosso bem mais precioso. E se você não sabe como lidar com esse bem, esse recurso tão precioso, você corre sérios riscos de sempre estar na correria, né? Muitos empreendedores, eu até mesmo, muitas vezes, me encontro nesse lugar de, gente, como eu gerencio melhor o meu tempo? Então eu vou passar aqui algumas dicas que eu faço para gerenciar melhor aqui a Descomplicando Empresas e o meu dia a dia. Essas dicas vão te ajudar ali a você a gerenciar o seu dia a dia. Primeiro ponto, você precisa ter ferramentas que te facilitem a sua gestão de tempo. Ferramentas como a agenda do Google. Negócio simples, fácil, sem custo nenhum e tá ali só para você utilizar. Então, o Google Agenda é uma ferramenta muito prática. Para quê? Para você colocar suas tarefas do dia a dia. E, gente, é necessário você elencar o que você precisa fazer no seu dia a dia. Para facilitar isso, faça um checklist. Checklists são práticos, né? Então, coloca lá no Google Agenda, tem como você colocar tudo que você for fazer como tarefa. Né? Então coloca lá, por exemplo, verificar meu financeiro. Segunda tarefa, responder o WhatsApp dos clientes. Terceira tarefa, criar conteúdo na rede social. E vai colocando as tarefinhas. Se você achar melhor, coloca como evento. Então no evento você consegue estipular ali o período que você vai utilizar para aquela atividade. E de preferência, coloque cores. Para tarefas de menos importância, você coloca uma cor, e para tarefa mais urgente, mais importante, coloca outra cor. Para reuniões, por exemplo, ou eventos que você precisa estar, coloca em outra cor, para você distinguir. Minha agenda é bem colorida, justamente para identificar e ajudar de forma simples, visual, a como está o meu dia. Resumindo, o Google Calendário ele tá aí para te ajudar. Tá? A você organizar o seu dia a dia. Outra ferramenta muito interessante para você utilizar e te ajudar a ter uma melhor gestão do tempo é a matriz de Eisenhower. Não sei se você já ouviu falar, mas essa é uma matriz onde vai te ajudar a identificar quais são as suas tarefas mais urgentes e menos urgentes ou as que você pode delegar. Essa matriz de Eisenhower, ela mostra quais são as tarefas urgentes e importantes, mais urgentes e mais importantes. Depois, quais são as tarefas que são urgentes, mas não são importantes. Essas tarefas que são urgentes e não são importantes, é necessário ser feito, mas, poxa, será que você não consegue, às vezes, delegar? Né? E aí tem algumas outras tarefas que são importantíssimas, mas não são urgentes, e essas tarefas você precisa se planejar para fazê-las, e tem algumas tarefas que não são nem urgentes e nem importantes, e não sei por que você está perdendo tempo em fazê-las, né? Então são aquelas tarefas que sugam o seu tempo, que você vai fazer ali, mas, poxa, você só está perdendo tempo. Uma grande questão para você lidar melhor com a sua gestão de tempo é a lei de Pareto, é aqueles 80-20. Quais são as tarefas mais importantes, aqueles 20% das tarefas que vai te trazer 80% dos seus resultados, né? Isso é de extrema importância se você identificar. Você sabe quais são essas tarefas mais importantes, essas atividades chaves no seu negócio que vai te trazer mais retorno? Se você não sabe quais são, indico fortemente que você anote tudo o que você faz no dia. Dessa forma você vai ter mais clareza e vai identificar quanto tempo que você está perdendo com, às vezes, coisas que não deveria. Então, assim como para você ter uma melhor gestão de financeiro, você precisa ter clareza dos seus números, você também precisa ter clareza no que você perde seu tempo. Então, anote. O segundo ponto
que muitos empreendedores têm dificuldade é na gestão financeira. A gestão financeira é o grande gargalo, porque você precisa identificar os seus números. Sem identificar os seus números, você não consegue tomar decisões concretas na sua empresa. Então, por exemplo, muitos empreendedores tomam decisões no achismo. Ah, não, mas eu acho que se eu comprar aqui parcelado 10 mil vezes é melhor do que pagar à vista. Enfim, várias decisões, às vezes, do dia a dia, que você precisaria ter os números ali te ajudando. Sem esses números, você toma as decisões no escuro, justamente porque apagou a luz. Para você melhorar essa questão de gestão financeira, você precisa, então, ter clareza de tudo que entra e tudo que sai de dinheiro da sua empresa. Ou seja, tenha sempre em mãos o seu fluxo de caixa. Você sabe o que é o fluxo de caixa? Fluxo de caixa é uma planilha ou um sistema que vai te mostrar como se fosse um extrato. Um extrato, sabe o seu extrato bancário? Pois é, ele mostra tudo que entra e tudo que sai. O fluxo de caixa, ele é muito mais bem estruturado. Nele, você consegue enxergar os 12 meses do ano, consegue entender quais categorias de despesas você está gastando mais e exatamente com o que você está gastando mais. Quais são as despesas que você pode reduzir, cortar ou eliminar. Se você tem esse fluxo de caixa bem estruturadinho, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá? E se ainda não tem, eu vou deixar aqui de presente para você uma planilhinha simples de fluxo de caixa, mas é importante que você implemente. No seu negócio você não tem nenhum controle financeiro, ok? Depois do fluxo de caixa bem estruturado, você precisa fazer um planejamento financeiro. O planejamento financeiro, ele nada mais é do que você, primeiro, estipular metas, então estipular metas financeiras e saber como atingir essas metas. Então, colocar ali tarefas para que você atinja essas metas e, principalmente, estipular orçamentos. Quanto que você vai deixar ali estipulado para cada vertente do seu negócio. Então, eu tenho um orçamento de marketing, um budget de marketing, que é, por exemplo, R$1.000 por mês de investimento em marketing. Tenho um investimento na equipe de vendas, tenho um orçamento para fornecedores, orçamento para cada área da sua empresa, já estipulado. Quando você tem um planejamento financeiro de longo prazo bem estabelecido, isso fica muito mais fácil de você tomar melhores decisões na sua empresa hoje. Lembrando, qual que é a frase que você fala que é muito legal? O que te conecta com o seu futuro é as decisões que você toma hoje, certo? O processo. É o processo, exatamente. Então, Gabriel aí fala muito sobre isso. Outro desafio que muitos empresários enfrentam é a concorrência. Mas concorrência, gente, difícil é não ter concorrente. Impossível. Né? Se você não tem concorrente, aliás, no seu mercado, acho que tem alguma coisa errada. A concorrência sempre vai ter, mas o grande ponto que você precisa aprender é identificar quais são os seus concorrentes, fazer uma boa pesquisa de mercado, né? Identificar quais são as tendências do seu mercado, quais são as oportunidades do seu mercado, para sempre melhorar o seu negócio, para sempre melhorar a sua empresa. Então, identifica, faz a pesquisa ali dos seus concorrentes e saiba quais são os seus diferenciais perante os concorrentes. O que você faz melhor do que eles? Isso você precisa ter na ponta da língua sempre. Outra coisa que vai te fazer diferenciar muito da sua concorrência é você entender o seu público-alvo e entender também como você se relaciona melhor com seus clientes. Vende mais quem se relaciona mais, ok? Então é de extrema importância que você saiba como se relacionar com seus clientes e tenha um ótimo pós-venda. E a questão do público-alvo, se você vende para todo mundo, não vende para ninguém. Isso já é uma máxima do marketing, né? Por quê? Porque quanto mais nichado, quanto mais você identificar ali a segmentação do seu público, melhor você vai se comunicar com esse público. Então, você precisa prestar atenção nesses pontos. Primeiro, pesquisa de mercado, depois, conhecer o seu público-alvo e depois ter um bom relacionamento com seus clientes no pós-venda. O cliente comprou de você, você não comemora ali na venda, você comemora no seu pós-venda, depois que esse cliente comprou, recomprou e te indicou, ok? Quarto desafio da maioria dos empreendedores é a gestão de pessoas. É como atrair e reter talentos na sua empresa. E como que você faz isso da melhor forma? Primeiro ponto, cultura.
Você tem uma cultura forte dentro da sua empresa? E aí é que tá, muita gente fica em dúvida, mas o que é cultura? Cultura empresarial, gente. Cultura empresarial é o que os seus funcionários fazem, mesmo se você não está lá. Essa cultura, ela vem do dono. O exemplo é o que arrasta. Então, a liderança, ela precisa ser por exemplo. Você precisa ser um líder no qual os seus liderados vão te olhar e vão falar, caramba, pessoas que eu admiro. Então, você tem essa cultura dentro da sua empresa? Esse é um ponto para você parar e pensar. Outra questão para melhorar a sua gestão de pessoas é você ter ali um bom recrutamento e seleção, né? Ter na cultura mesmo, só um ponto antes, é você ter a sua visão, missão e valores da sua empresa bem estabelecidos. Para quê? Para que você contrate funcionários que estejam em acordo com esses 3 pilares que são tão importantes, que ajudam e são pontos base para a cultura da empresa. Tá? E para você reter mais talentos, você precisa ter uma cultura de crescimento dentro da própria empresa. Então, mostrar para o seu colaborador que ele tem uma trajetória ali na sua empresa. Então, ele vai começar ali, provavelmente de baixo, mas que ele tem um trajeto, uma jornada para chegar, sim, ao topo. Não que seja aquelas empresas de que, contratei você como faturista e você vai ficar aqui pro resto da vida. Não, mostra para ele que ele tem, sim, chances de crescer junto com a empresa. Conforme a empresa cresce, o profissional também cresce. O último dos desafios é a questão de inovação. Você precisa sempre ter uma cultura de inovação no seu negócio. Então, você sabe o que é uma cultura de inovação? O colaborador, ele não pode ficar com medo de errar. Você precisa ter uma cultura na qual você aceita ali uma certa criatividade, certo? Não é, né, oba-oba, não é isso que a gente está falando. Mas você precisa deixar com que as pessoas façam o que realmente você contratou elas. Muita gente contrata um colaborador, mas meio que coloca ele na caixinha. Não, a empresa é assim e você não pode agir de outra forma. Então, você precisa dar uma certa liberdade, uma certa criatividade, deixar com que os colaboradores façam e pensem de forma mais livre e tem ali uma margenzinha para errar. Porque quem tem uma cultura de inovação tá propenso sempre a erros. Por quê? Porque inovar muitas vezes é testar. E testar não é sempre que vai dar certo. Então, é necessário ter essa margenzinha para erro. Ok? Você que assistiu esse vídeo até o final, deixa o seu like, comenta aqui embaixo quais são os seus desafios. Quais desafios mais te incomodam aí dentro da sua empresa, que nós vamos ler atentamente e quero te ajudar a solucionar esses desafios, ok? Então conta com a gente, comenta aqui embaixo, tá? Se gostou também, ou o que você faria em algum desses desafios, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo com mais gente, porque a nossa missão é ajudar cada vez mais empreendedores. Então, conta com a Descomplicando Empresas, e se você quer saber mais como empreender da melhor forma, te convido a conhecer a Descomplicando Class. Descomplicando em Class é a plataforma que vai ajudar você, empresário, a ter mais resultado. Lá você encontra muito conteúdo com mentores especializadíssimos em como empreender na parte de finanças, marketing, vendas, tudo para sua empresa ter mais lucro, ok? Então conte com a Descomplicando Empresas e até o próximo vídeo.